Saudações, bem-vindo para mais uma grande entrevista ao Novo Jornal. Hoje o nosso convidado é Paulo Talaia, presidente da Associação dos Árbitros de Futebol de Angola, a quem tenho gosto de recebê-lo. Saudações ao nosso convidado. Boa tarde, obrigado. Ok. Assumiu a presidência da Associação dos Árbitros de Futebol de Angola. O que encontrou? Encontrei nada. Nós assumimos uma associação que infelizmente não dava passos concretos há 10, 12 anos, não é verdade? Então nós encontramos uma associação zerada de A a Z. Zerada, completamente. Sem uma instituição, sem valores em conta bancária, absolutamente zerada. E então nós, até hoje, desde que assumimos, nós estamos numa luta infernal para que possamos realmente começar a dar passos firmes. Não tem sido fácil, porque é uma associação de árbitros. E quando se fala de árbitros, fala-se de muita coisa. E então as pessoas compreendem que os árbitros são beneficiados em tudo. Têm tudo, mas não é verdade. Nós ainda estamos a lutar há um ano para que consigamos ter o mínimo. O mínimo. Tem sido muito difícil por situações que não são só da nossa vontade. Nós, se pudéssemos, teríamos tudo aquilo que os árbitros mereceriam. Mas nós somos uma associação de classe e, como tal, temos de ser nós a procurar aquilo que é para nós. Nós não temos verbas, nós não temos ainda patrocinadores, e patrocinar árbitros é um bocadito difícil, muito pela função, né? da arbitragem. Os árbitros, portanto, ainda dependem de muita coisa. Ok, depende de muita coisa. Exatamente. Mas ao ser eleito apresentou um projeto. Com certeza. Exatamente. Durante esses 4 anos que vai estar à frente, e que projeto tens para os associados? Bom, o nosso primeiro passo seria termos uma sede. Uma sede. Eu lutei por isso e conseguimos. Este foi o primeiro passo. Eu tive um encontro com o Ministro da Juventude e Desporto, Sr. Rui Falcão, que na véspera foi peremptório, foi assim, num estalar de dedos, sem muita volta. E é isso que nós às vezes queremos dos nossos dirigentes desportivos. Se deu-nos logo um espaço para a nossa sede. Mas aí depois vem o resto, os dinheiros. Onde é que nós vamos tirar os dinheiros? Então, eu como presidente bati algumas portas. De princípio havia garantias de que teríamos esses apoios. E de repente começou tudo a andar para trás, se calhar também pela condição social que nós vemos hoje no país, não é verdade? Toda aquela pessoa que patrocina alguém quer sempre ter algum retorno. E nós, árbitros, não temos ainda como fazer um retorno para estas possíveis empresas que nos poderiam patrocinar. Daí que começamos a dar alguns passos para trás, porque os patrocinadores começaram já a rever o que é que vamos ter em troca. E aí complica um bocadinho. E depois, porque nós também não temos uma liga ainda de futebol. O Girabola ainda o patrono ainda é a Federação Angolana de Futebol. E como tal, nós temos que depender da Federação para podermos ter algum tipo de publicidade, se assim posso dizer, nos nossos campos, onde são realizados os jogos do Girabola. E quantos associados controlam? Bom, eu agora estaria a ser injusto se eu dissesse que temos já um número de associados a controlar. Primeiro é que nós precisamos nos organizar internamente, com pagamentos de cotas e tudo mais. É aquilo que eu disse, para isso nós precisamos de nos reorganizar. E para nos reorganizar nós precisamos de tudo. Nós precisamos de secretárias,
de computadores, de fotocopiadoras, de impressoras, de material de escritório. Nós precisamos de tudo, absolutamente tudo. E então, daí a nossa dificuldade de darmos um passo maior. Porque é o que eu já lhe disse há bocado, nós precisamos de um patrocinador. E não temos ainda esse patrocinador. Como estamos nessa fase de terminar a época e porque a nova direção da federação assumiu há bem pouco tempo o mandato da federação, eu achei por bem então deixar terminar a época para depois nos sentarmos com a direção da federação para encontrarmos um meio termo a ver como é que podemos começar a dar passos firmes, concretos, a partir da próxima época. Ok. É uma associação, sobretudo de futebol, de uma das modalidades mais importantes do país. Exato. Mas quase não se ouve nada. O que é que tem feito na associação? Bom, vamos lá ver. Para a associação poder dar passos, ela precisa ter fundos, certo? E de onde é que vamos tirar esses fundos? Eu já lhe disse que nós não somos patrocinados ainda por ninguém. Nós não temos verbas alocadas pelo Ministério da Juventude e Desporto, porque a nossa associação é de classe. E uma associação de classe, ela mesma procura os seus patrocínios. E acabei de lhe dizer, quem patrocina quer sempre ter algum retorno. E nós não temos ainda condições de podermos meter publicidade destes possíveis patrocinadores a nosso favor. Eu diria assim, tínhamos de meter uma publicidade nas camisolas dos árbitros, certo? Tudo bem. Mas para metermos, nós precisamos de ter a autorização do dono do campeonato. Ok, dono do campeonato nessa altura é a É a Federação federação. Holandesa. Ok. Precisamos sentar com a federação. Esta que entrou agora, não é verdade? Porque a anterior não conseguimos, porque nós também entramos já num mandato em que a outra, a cessante, já tinha começado o campeonato. Precisávamos de parar para sentar. Muito embora tivesse tido um projeto que, em abono da verdade, não andou porque algumas pessoas também não ajudaram. Não ajudaram e não andou. E eu tenho a plena certeza que com esta nova direção da federação as coisas vão mudar muito a favor da Associação de Árbitros de Futebol. Os membros pagam alguma cota. Ainda não, Por quê? porque estamos desorganizados. Como disse, não temos uma sede a funcionar ainda. Já temos a sede, mas precisamos de ter condições financeiras. De quando em vez, eu gasto aquilo que posso, daquilo que tenho, mas não é suficiente para tal, porque eu não sou um empresário de sucesso. E nós, então, criamos o hábito de que os presidentes devem ter muito dinheiro. Por quê? Para que possam ser eles a meterem o dinheiro do seu próprio bolso para depois ver se vai à busca de outra maneira, mas são aqueles que, de princípio, entram com algum valor para que as coisas possam andar. Mas é preciso dizer que algumas instituições já têm mais de meio caminho andado. Por exemplo, eu agora, se tivesse que entrar por uma instituição de desporto, que não fosse a Associação de Árbitros que andou desaparecida mais de 10 anos, eu poderia dizer que as coisas estão a andar bem, porque queríamos encontrar uma instituição feita. Quem entra, por exemplo, por uma federação angolana de futebol, por uma federação de basquete, por uma federação de atletismo, por uma federação de ténis, já encontra tudo montado. Porque são federações, ou até associações, digamos que de associações, as associações provinciais de futebol, as associações provinciais de handebol, eles têm os passos dados de há anos para cá e sempre organizados. A Associação de Árbitros teve desaparecida. Ninguém queria assumir a associação assim de repente. Eu acredito que no mandato do senhor Orlando Pimenta, onde eu fui o vice-presidente, ainda tentou-se, mas
por questões, se calhar, pessoais do próprio ex-presidente, as coisas também ficaram paradas. E aí então ficamos no anda para e paramos. Eu, quando assumi me candidatar, foi porque não estaria aqui a dizer alguma mentira, entre 80% e 90% dos árbitros achavam que eu poderia ser a pessoa ideal para a defesa dos árbitros. Mas também os árbitros sabiam que seria difícil porque nós estávamos zerados em todos os aspectos. Não temos nada, absolutamente nada. Eu encontrei uma associação tipo como a Ucrânia hoje, completamente sem nada. Nós não temos uma sede. A associação, todas aquelas que passaram antes de mim, não deixaram uma sede. Não deixaram uma sede. Então esse foi o meu primeiro objetivo, era conseguir um espaço para ser a nossa sede. Ok, foi eleito para defender os árbitros. Exato. Isso é na opinião dos associados. E tem defendido? Sim, sim. Como? Portanto, eu vou lhe dizer o seguinte. Em 2021, na época 2021 e 2022, nós tivemos 2 jornadas de girabola paradas. Os árbitros não apitaram. Por quê? Por dívidas aos árbitros. E então, na altura, eu como vice-presidente, reuni com os árbitros e decidimos então que o girabola tivesse que parar para resolvermos o problema das dívidas que haviam com os árbitros. E só reatou depois do problema resolvido. Nós temos problemas de árbitros, por exemplo, tem algumas situações, ainda no mandato anterior, de algumas suspensões, em que eu pessoalmente tive reunido na altura com a presidente do Conselho de Disciplina, a Patrícia Faria, em que realmente 2 ou 3 árbitros estavam suspensos e voltaram à atividade normal, porque eu consegui provar à doutora Patrícia Faria de que era um erro que estavam fazendo. E os árbitros voltaram ao seu trabalho normal. Ok, falando agora dos nomes do apito, na qual o senhor assume a responsabilidade, do quadro geral, eu acho a categoria internacional está menos servida. Por quê? Ou a categoria internacional, temos poucos árbitros internacionais. A que se deve? Bom, nós precisamos de pensar e perceber o seguinte. São 56 países em África, na verdade. E todos querem ter árbitros internacionais. Nós não temos poucos. Para aquilo que é nosso, nós temos 6 árbitros internacionais. E, se não estou em erro, 7 ou 8 árbitros assistentes, por aí. Há países que têm 3 árbitros internacionais só. E se calhar estão muito mais evoluídos do que nós, a nível do desporto. Se calhar estão. E quando nós dissemos temos poucos árbitros a nível internacional, isso não depende só da federação, do conselho de árbitros, da associação. Isso depende da CAF, depende da FIFA. Porque eles têm um número para que possam ter árbitros internacionais ou não, e há candidaturas. Se haver aberturas e nós tivermos árbitros, geralmente a federação envia as candidaturas dos árbitros. Se a CAF ou a FIFA acharem que sim, que estes árbitros devem ou merecem a confiança, eles entram para que podemos ter árbitros. Geralmente há sempre substituições. Se estiver a sair um, entra outro no lugar daquele que está a sair. Não quer dizer que não podemos meter mais, mas também precisamos trabalhar mais. Correto? Precisamos ter melhores condições. Nós não temos grandes condições para os árbitros. Não temos Que condições é esse que se refere? tudo. Material, condições técnicas, de treinamento, tudo. Tudo. Não temos muitos. Mas não é por culpa da associação ou por culpa da direção da federação ou do conselho de árbitros. Não é porque você sabe o que é que nós vivemos hoje no país. Mas Nós o temos Gerson muitas Miliano dificuldades. continua a ser o principal cartão de visita. Sim, Por quê? porque o Gerson, que a CAF ou a FIFA achou que deve ter confiança nele. Temos outros. E não é porque não são bons, é porque a CAF e a FIFA não os escolhem. Agora, temos que ter alguns lobbies lá dentro, não é verdade? Mas nem sempre os lobbies servem. Vou-lhe dar um exemplo. O Gerson Emiliano vai agora para Mundial de a Clubes. Liga.
o campeonato Sim, de clubes do mundo? Não vai. sim. Não vai lá estar nenhum português. E nós temos alguma comparação com os outros portugueses a nível de condições? Não temos. De absolutamente nada. Ao lado dos árbitros portugueses, a nível de condições, nós somos zero. Mas o Gerson vai lá representar o país Angola. Quem vai representar Portugal? E temos muito mais países que são superiores a nós a nível de organização. Mas não estão lá. Está lá o Gerson. Quer dizer que nem sempre todos devem lá estar. Alguns estão lá porque são bons. Porque já têm a confiança de alguns anos da FIFA, da CAF. Quiçá o Gerson, quando entrar para a sua aposentadoria a nível da arbitragem, vai lá o Ivanildo, vai lá o Evanildo, e vai lá um outro Gerson, qualquer um pode. Desde que represente, mostre trabalho digno e que a FIFA ou a CAF diga que ele merece isso. Porque não há lugar para todos. É que não há lugar para todos. Nós, por exemplo, tivemos o Hélder Martins, que tinha muita confiança do Conselho da Arbitragem da CAF e da FIFA. Mas não chegou a todos os mundiais. Não chegou a todas as Ligas dos Campeões. Porque não é por não ser bom, que até era o nosso melhor representante. No entanto, não podemos dizer que o Hélder não chegou lá porque não era bom. Não apitou jogos do Mundial, não apitou jogos da Liga dos Campeões do Mundo ou da África, porque não é por não ser bom, era bom. Mas é o que a CAF ou a FIFA escolhem. Ok. Desde a saída da Maximina Bernardo, já não temos mais nenhuma mulher. Temos, E na categoria internacional, sim, não que depende. estão ali. Tem a Tânia Duarte, que apita, é da mais antiga, a Tânia Duarte. Mas está ali atirada. Atirada onde? Não. A Tânia Duarte apita jogos, gira a Sim, bola. exatamente. Apita jogos internacionais. Então a CAF e a FIFA não costumam ver a Tânia Duarte apitar? Se até nomeiam ela para apitar. Então por que que não chamam a Tânia Duarte? Tem estado em campeonatos africanos femininos. Apita jogos da África. Do Girabola. Não podemos dizer que não temos. Temos. Temos até um trio de femininas. E temos agora mais 2 trios ou 3 na segunda categoria que tenham representado bem a classe. Está a chegar o fim do girabola. Exato. Normalmente, os fins de girabola, os árbitros são os zelos ou são os bodes expiatórios dos clubes. Como é que tem encarado essas suspensões, essas acusações, corrupções à mistura? Ok. Os árbitros não são só os bodes expiatórios no final da época. Isto é o que as pessoas interiorizaram. Os árbitros têm sido bode expiatório da primeira à última jornada. Vamos lá ver. Um árbitro jovem tem de ter a mesma oportunidade que um jogador jovem tem. Se não vejamos, quando um jogador jovem ele é dado a oportunidade de fazer a estreia numa equipa sénior e faz um excelente jogo, todo mundo fala bem daquele jogador. Mas se ele cometer um erro naquele jogo de estreia e que este erro dê a possibilidade da sua equipa sofrer um golo e perder o jogo, eu tenho a plena certeza que vão dizer assim, e isso já aconteceu. É jovem, é miúdo, está a começar e tem que ter uma oportunidade, certo? Então por que para o árbitro não é isso? É jovem, é miúdo, errou, mas vai melhorar. Quando errou é corrupção. Vamos lá ver uma coisa. O árbitro marca um penalti que na ótica dos restantes membros ou pessoas ativas do desporto, não é. E entra logo a palavra corrupção. O árbitro foi corrompido para marcar aquele penalti. Muito bem. Vem o jogador que vai marcar o penalti, que o árbitro marcou mal, e falha. O jogador foi corrompido para falhar? Pode ser o caso. Está a entender? Mas ninguém fala. Mas agora, existe ou não corrupção na arbitragem? Mas você não pode perguntar a mim, vocês é que têm que investigar. Não, mas o senhor é o presidente da... Se eu lhe disser que não existe, você acredita?
Se eu lhe disser que não existe, você acredita que não existe? Mas os árbitros são corrompidos ou não? A minha pergunta é, se eu lhe disser que não existe, você vai acreditar? Eu estou lhe a dizer, não, não existe. Você acredita? Você vai dizer, não, não acredito. Então você tem que investigar para saber se existe ou não. Porque eu não posso condenar alguém que... O senhor já esteve lá? Sim. E eu vou lhe dizer o quê? Tem algum governante no país que diz assim, eu já fui corrompido? Ou que existe corrupção? Não existe. Você vai investigar e se existir, venha cá e diga assim, está aqui a prova. Eu posso dizer que existe corrupção, sim senhora, no desporto. Mas agora eu tenho que provar também que existe. Onde é que não existe corrupção no mundo? Onde? Mas onde é que não existe corrupção? Agora você tem que me provar que realmente aquele corrompeu, esse é o corruptor, aquele é o corrompido, tudo isso. Algumas, eh, alguns árbitros que foram suspensos Sim, senhor. por ter analisado mal a jogada e prejudicar a Exatamente. determinadas equipas. Exatamente. No comunicado do Conselho vem mau conduta, vem outros argumentos, mas as Exatamente. pessoas dizem foi corrompido. Isto, as pessoas dizem, é um termo muito subjetivo, porque vou lhe dizer assim, o que as pessoas dizem é o que elas dizem. Eu vou lhe fazer uma pergunta, vai me desculpar, eu estou aqui para ser perguntado, mas para chegarmos a um consenso e depois vai me analisar melhor. Vamos lá ver uma coisa. Se um jogador suplente entra para o campo, para o terreno de jogo, sem autorização do árbitro, e imagina que está a ser jogada e a bola está na sua área de baliza ou de penalti, a bola, o árbitro, por sua vez, tem de interromper o jogo. Não é verdade? Se eu perguntar assim, o que é que o árbitro deve fazer? Vai-me saber responder? Eu não sou árbitro. Pois não, mas vai dizer assim, as pessoas dizem. As pessoas dizem o que querem. Por quê? Porque não sabem exatamente no fundo da questão o que é que devem ou não dizer. Nós temos o direito e o dever de dizer o que quisermos. Mas também temos o direito e o dever depois de aceitar aquilo que também nos vão dizer. Porque se você me disser assim, eu acho que isto aqui é penalti. Eu vou dizer assim, não, não é. E você vai me dizer assim, sim, mas é penalti porque a bola bateu na mão. Quem lhe disse que por bater na mão é penalti? Nem sempre uma bola que bate na mão é penalti. Nem sempre que um jogador está em posição de fora de jogo, é fora de jogo. Então nós temos que analisar as coisas. O futebol é para analisar. Não é para dizer ele estava lá e é. Não, não é assim. O futebol não é isso. A arbitragem não é isso. Ok. Você tem que analisar primeiro para depois poder dizer ao outro por que que aquilo é assim. Qual é a relação com o Conselho Central de Arbitragem, Associação e Conselho? Deste novo, Sim. é boa. É boa porque, primeiro devo lhe dizer que eu nunca tive assim um encontro antes com o novo elenco do Conselho de Arbitragem para podermos debater alguma coisa sobre os filiados, não é verdade? Pronto. Sobre as suspensões. Bom, existem vídeos que são analisados e devo ser sincero e honesto que eu não sei quem é que firma, eu não sei quem firma, mas eu também recebo alguns vídeos porque também estou em grupo de WhatsApp e nestes grupos de desportos metem lá os vídeos. E costuma-se dizer assim, quando o conselho suspende um árbitro e o árbitro achar que não é justa a suspensão, o que é que o árbitro deve fazer? Deve reclamar, deve apresentar a sua razão de ser no sentido de dizer, não, eu acho que eu estou a ser mal suspenso. Vamos então analisar o vídeo e vamos dizer, não, o árbitro aqui... Mas se os árbitros não demonstram nenhuma vontade, não,
digamos assim, não reclamam na associação para que possamos fazer alguma defesa, quer dizer que concordam com a suspensão, não é verdade? Se você não concorda, você vai dizer que eu não concordo. Mas se você fica calado, consente. Agora, precisa-se de, e acabou de me dizer bem, os lances não podem ser sempre suscetíveis de suspeitas. Porque os árbitros são seres humanos, erram. E há erros de fato. Imagina que eu estou num posicionamento para marcar sancionar um lance e que um jogador passe por frente de mim naquele momento. E eu não tive a percepção correta. E eu marquei. E as pessoas vão logo dizer, não, o árbitro marcou com intenção. Então vamos lá ver. Quem tem VAR erra como erra. E nós? Onde é que vamos nos apegar para dizer assim, não, vamos retificar porque afinal o árbitro falhou? Não temos essa hipótese. Então a implementação do VAR seria uma mais-valia. Claro que é uma mais-valia, sempre é uma mais-valia, mas é uma mais-valia quando vem realmente para ajudar mesmo. Agora eu pergunto, a Europa tem VARs. E o que é que acontece com os VARs da Europa? Muitos erros. O problema não está no VAR. O problema está na interpretação do lance, da lei. Como decidir. Está a ver? E vimos agora em jogos da Liga de Campeões, Liga de Espanha, Liga de Portugal, nós vimos isso muito. O problema não é o VAR. O problema é a interpretação, porque quem maneja o VAR é o homem. O VAR não maneja por si só. É o homem. Quem controla os árbitros? É a FAF ou a associação? Bom, vamos lá ver. A associação, como já lhe disse, ainda está desorganizada. Precisa se reorganizar para poder ter o controle total dos árbitros. Os árbitros devem ser controlados pela associação. Mas porque durante muitos anos a associação esteve completamente desorganizada e abandalhada, o Conselho de Árbitros tomou a peito o controle dos árbitros, porque ninguém os controlava. Ninguém os controlava. Pronto. Passou então a ser o próprio Conselho a ter o controle dos árbitros, porque a associação não tinha como, porque não tinha condições. A associação não tem nada. A associação é zero nesse momento. Não temos nada ainda. E por isso que eu estou a dizer que a nossa luta é esta. Nós temos que arranjar formas de melhorar a nossa associação. Se nós tivéssemos verbas do governo, do Ministério da Juventude e Desportos, nós seríamos outra associação, com certeza. Nós não temos. E como não temos, nós dependemos de patrocínios. E como já lhe disse, ter patrocínios hoje em Angola no desporto não é fácil. Mas é um projeto da associação, da federação, que a associação seja realmente a controladora dos árbitros, porque os árbitros são filiados da associação, não são filiados do Conselho de Árbitros. A federação pretende se desfazer disso. Se Está pretende. disposta a fazer Está isso? disposta, sim, senhora. E é aí onde eu digo o seguinte: eu poderiam as pessoas estar a pensar que estou a falar por querer, por não. Eu, neste pouco tempo de mandato desta direção federativa, eu devo dizer que eu estou a gostar do trabalho da federação. Eu estou a gostar do trabalho, porque só não fizeram ainda mais, porque nós, a associação, também não estamos organizados. E temos que reconhecer isso. Temos que dar a mão palmatória. Não estamos bem organizados ainda. Mas eu tenho a plena certeza, e é vontade do presidente da Federação, Alves Simões, trabalhar com a associação, e vamos trabalhar, sim senhora, e nós estamos aqui para isso. Nós não somos, como é que eu vou dizer, uma associação para chocar com a federação. Não, nós estamos para ajudar a federação. Esse é o nosso objetivo, para melhorarmos então a arbitragem. Se formos muitos, nós vamos tirar algum peso da federação, neste caso da
do Conselho de Árbitros, porque o Conselho de Árbitros tem coisas mais importantes para fazer. O Conselho de Árbitros tem que se preocupar exatamente com aquilo que você acabou de dizer sobre os árbitros internacionais, sobre situações de árbitros apitarem fora da Angola. Aí já falamos um bocadito mais da Federação e do Conselho de Árbitros. Mas, por exemplo, cursos para províncias, cursos para que os árbitros vão apitar agora o girabola, vai iniciar o girabola, a segunda volta, temos que fazer. Isto tem de ser já a associação a tratar disso. Não pode ser só o Conselho de Árbitros. O Conselho de Árbitros tem coisas muito mais lá para frente para resolver. Por isso daí, então, esta vontade do presidente da federação em ter a associação como um parceiro e não um inimigo, porque nós andamos também desavindo geral, realmente com o mandato anterior. Foi um mandato de muitas suspensões. O anterior, Sim. nem por isso. Eu acredito que não, nem por isso. Não houve tantas suspensões assim. Eu se calhar até devo lhe dizer que há mais suspensões agora do que antes. Se calhar porque a nova direção do Conselho quer começar já a trabalhar e a mostrar aos árbitros que precisamos trabalhar mais. E aí está, precisamos de condições também melhores para que os árbitros possam então começar a aparecer também melhores. Nós não temos uma segunda divisão por aí além. Então, se o árbitro for suspenso na primeira divisão, ele tem de ter onde apitar para melhorar o erro. Ou o árbitro tem de ir para casa. E se for para casa, como é que volta depois? Ser suspenso não quer dizer que está fora da arbitragem. Ele tem de manter na arbitragem. E tem de estar ali para melhorar. Onde é que ele vai melhorar? Apitando jogos. Você não tem um campeonato de segunda divisão bom. Você não tem uma Liga B ou campeonatos provinciais séniores muito competitivos para que os árbitros possam também ir apitar ali. Agora, falando dos pagamentos, os modos de pagamento têm sido também um dos calcanhares daqueles da vossa gestão. Está feliz como é que como é que é feito o pagamento dos árbitros? Bom, a nossa gestão não está a pagar árbitros. Não é a associação que paga os árbitros. Quem paga os árbitros nesse momento é a federação. Ok? Pronto. Mas é a tal situação que o presidente Alves Simões também já disse que vai deixar de ser. Nesse momento até nem a federação, são os clubes que pagam, não é verdade? Vão deixar de ser os clubes a pagarem os prémios dos árbitros. Ok? Pronto. Isto já não sou eu que tenho de dizer como, quando isso vai acontecer. O presidente Alves Simões é que tem a sua agenda, é que diz isso. Nós apenas temos de concordar e corroboro com aquilo que o presidente diz de que os árbitros devem deixar de ser pagos pelos clubes. Isso é um ponto assente e é bom. Por causa das tais suspeições. Por causa das tais suspeições. Então é bom que seja a federação a fazer isso para evitar que os árbitros tenham contacto com os clubes por pagamentos de prémios de jogo. Mas tudo isso, muitas das vezes, é porque as pessoas também só pensam na suspeição. É só pensar na suspeição. Porque também poderia ser algo fácil. Não precisa ser o clube a pagar o árbitro. O clube aloca o valor à federação É isso que e a tem acontecido? federação. Diga? Não é isso que tem acontecido? Acho que não. Porque são os clubes que pagam. Mas aí está. Clubes há que também têm dificuldades em pagar os árbitros. Há muitos clubes que têm essas dificuldades. E nós sabemos disso. Ainda que a federação quisesse que os clubes alocassem o valor à federação, clubes têm dificuldades em pagar os valores. Esses valores, sei que o senhor tem acesso e sabe bem dos valores. Está satisfeito da forma como é feito o pagamento? É muito, é pouco? Ah, não. Uma coisa é satisfeito conforme é pago. Não. Conforme é pago, claro que não. Ninguém gostaria de ser o clube a vir ter comigo e pagar um prémio. Agora, está a falar sobre o valor do prémio? Sim. Muito pouco. Mas muitíssimo.
para aquilo que os árbitros fazem, assim, mesmo pouquíssimo de pouquíssimo mesmo. 90 minutos de jogo recebendo valor? O que é que ganham os árbitros na Europa por 90 minutos de jogo? Sabe qual é o prêmio deles? Não. Deveria investigar. Não lhe vou dizer, mas investigue depois vai dizer alguma coisa. Mas os árbitros têm outras profissões, não? Mas os árbitros, a arbitragem não é uma profissão. A arbitragem não é profissão. E como é que é um comissário de jogo ganha mais em relação ao árbitro e Em os qualquer parte, auxiliares? porque tem o trabalho do comissário tem muita responsabilidade. Não pensa que o comissário só está ali sentado. O comissário tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Então, mas também você está-me a dizer que o comissário ganha mais do que o árbitro. Que diferença é que tem? Anda, se for 20 ou 50, é uma diferença, né? Ainda que fosse, o que não é. Então vou dizer que é muito irrisório. Uma diferença. E qual é o teto que o senhor Não, botaria? eu não lhe vou dizer qual é o prêmio do árbitro. Você vai investigar e depois vai dizer assim. Se calhar até eu posso lhe dizer. Não sou eu a pessoa indicada para dizer aqui quanto é que os árbitros recebem, porque eu não sei se já alterou até o valor. Quem não é a associação que paga. Eu estou a falar sobre a associação, não é? Não é a associação que paga. Então, quem paga são os clubes por parte da federação. Então, não sou eu que lhe digo qual é o valor. Poderia depois dizer o que é que recebia antes. E acredito que também não vai concordar. Eu tenho a plena certeza que não vai concordar com o valor. Ainda sobre as suspensões, não seria que fosse a própria associação suspender os árbitros em vez de ser o Conselho Central? Vou repetir: a associação não está organizada. Deveria ser a associação como é que eu vou dizer? Qual é a palavra? Conjuntamente com a federação. Sentarmos, analisarmos os lances e sabermos como suspender o árbitro. Não é verdade? Como suspender. E então, aí teria a mão da associação, porque a associação não está só para defender os árbitros. Atenção. A associação está aqui para ser aquela pessoa de bem. Se o árbitro cometeu e está a olho nu, está vivo, para a sua expressão, de todo mundo, que é um erro grave, é claro que a associação não vai dizer que eu estou com o árbitro. Não podemos fazer isso. Se o árbitro cometeu um erro, é grave, deve ser suspenso para aprender, vai ser suspenso e a associação concorda com isso. Onde é que são feitos os equipamentos ou quem adquire os equipamentos que os árbitros vestem? Bom, os equipamentos dos árbitros até um certo tempo eram os árbitros que adquiriam, por conta própria. Uma ou outra vez a federação, por conta da FIFA ou da CAF, ofereciam equipamentos, mas geralmente era mais para os árbitros internacionais, porque era a FIFA que enviava este equipamento para os árbitros internacionais. Para os nacionais, não. Então havia uma certa dificuldade em adquirir os equipamentos de arbitragem. E aí está aquilo que eu lhe disse. A associação bem mais organizada é ela que trata de tudo isso. Bem mais organizada é ela que trata de tudo isso. É aquilo que eu disse que temos que retirar da federação. Já não pode ser a federação a tratar de equipamentos para os árbitros. A federação tem outras responsabilidades. Tem outras responsabilidades. E a associação tem também as suas. É isso que eu lhe disse, de cursos, de equipamentos, por exemplo, tratar das viagens dos árbitros a nível nacional para os campeonatos nacionais e tudo mais. Isso tem de ser a associação. Mas é uma associação que andou desaparecida há muitos anos. É uma associação que nós tomamos conta, zerada, sem nada, absolutamente nada. É uma associação que precisa de patrocínios. E ter patrocínios hoje no nosso país não é fácil. Não é fácil. Se eu lhe pedir um patrocínio, você quer algo em retorno. E a única coisa que eu posso lhe dizer é: eu vou meter a sua marca na camisola do árbitro. Certo?
Então, o árbitro, ao mostrar a sua marca na televisão, alguém é dono também daquilo. Então eu tenho que ir conversar com o dono do jogo. E eu tenho que dizer assim, olha, o meu árbitro vai ter ali a publicidade dele, porque nós, a associação, temos um patrocinador. E é o nosso patrocinador que nós vamos fazer valer na nossa publicidade. Quer estática, quer nas camisolas dos árbitros e tudo mais. É nisto que eu, a partir do início da próxima época, porque a direção nova já encontrou a meio do caminho e não temos muito ainda, vamos deixar terminar a época, sentar com os pés assentes no chão e então começarmos a apresentar também o nosso projeto da associação, que é exatamente a partir daí começar a apresentar aquilo que nós queremos para estarmos de mãos dadas com a Federação. A Federação quer o nosso apoio e nós queremos o apoio da Federação. Então, nós temos de ser um só. Associação, Conselho de Árbitros e Federação. É este também o pensamento do presidente Alves Simões, na qual nós já agradecemos e ele já garantiu que vai receber-nos para nós então juntarmos e fazermos um projeto para a Federação poder andar e a arbitragem poder melhorar no quesito erros daqueles que a gente acha que não devem mais acontecer. Em Angola, temos especialista em arbitragem ou comentador para a arbitragem? Bom, eu costumo dizer que especialistas na arbitragem são adjetivos que são dados às pessoas que falam sobre arbitragem. Porque não sei, posso estar errado, mas eu acho que especialidade em alguma coisa você tem que ter estudo, anos disso, anos daquilo, tem que ser algo mesmo apropriado, não é verdade? Há especialidades em vários ramos, né? Eu nunca ouvi que na arbitragem existe alguma formação para se especializar. Pronto. Mas como nós levamos anos do trabalho da arbitragem, portanto, fomos árbitros, fomos comissários e andamos aqui nesta vida até hoje. Temos algum arcabouço para podermos fazer estes comentários da arbitragem. Pronto, então temos algumas pessoas que chamam-nos os especialistas para a arbitragem. É um adjetivo que é mesmo para aquelas pessoas que comentam a arbitragem. Mas eu digo sempre que a especialidade é uma coisa. Temos mesmo de nos especializar só naquilo. Mas eu acho que a arbitragem ainda não chegou, ainda não tem, não sei se tem em outros países. Pelo menos no nosso, não temos ainda uma especialidade mesmo só da arbitragem. Para comentaristas da arbitragem, não é verdade? Porque temos de ser sinceros. Há comentaristas que também cometem erros ao comentar. Alguns erros. Há comentaristas que têm alguma dificuldade de interpretar realmente o lance. Analisar o lance e interpretar para poder depois dar uma informação. Porque hoje todo mundo é comentarista de arbitragem. Todos. Treinadores, massagistas, jogadores, os adeptos, os dirigentes, todos comentam a arbitragem. Então está banalizado. Não, não é que está banalizado. É que eles acham que conhecem sobre a arbitragem. Por causa da situação do é fora de jogo, é penalti. Não, aqui o árbitro errou porque deveria. O árbitro fez. Porque há filmagens hoje feitas por telefones de pessoas que estão a assistir os jogos. Pega um telefone e de repente vou fazer essa filmagem. E na filmagem há alguma coincidência de acontecer alguma coisa. E nós estamos a analisar de um telefone que filmou da bancada central para a baliza. Mas temos ângulos que não temos como analisar aquilo. Não estamos a ver ali o árbitro assistente, não estamos a ver o jogador que possivelmente fez ou meteu o outro em fora de jogo se está. Não sabemos quando a bola saiu, de onde saiu, se o jogador já está em posição de fora de jogo, porque não estamos a ver o jogador, porque a filmagem não apresenta o jogador. Quer dizer, nós temos que melhorar em muitos aspectos. E então eu digo, se os clubes querem também ajudar para que haja realmente
coerência, verdade desportiva, não podemos trazer vídeos duvidosos. Ok. E falando em vídeos dos idosos, aquele fatídico golo entrou ou não? Está a falar Quando do... esteve, sim, sim. Enquanto árbitro, está a Já enquanto falar... árbitro, sim, sim. Eu, pelo menos, nunca tive dúvidas e já tirei a dúvidas a muita gente. Ok. E quando terminar o nosso programa, e se calhar vocês vão fazer alguns comentários depois, quando terminar, eu vou mostrar aquilo que eu digo. E aí está uma coisa. É um lance que eu levo para o resto da minha vida, não de arrependimento, ou seja, do que for, mas para mostrar às pessoas como deve ser analisado um lance, como deve ser interpretado, e depois tem outras nuances para que possamos tirar ilações e pensarmos assim, peraí, isso por que que aconteceu? Por que que é isso aqui? Por que que é aquilo ali? Eu tive num podcast em que falou-se disso e que os apresentadores do podcast também tinham dúvidas até eu chegar ao podcast. Mas desde aquela Já jogada, não tenho dúvida. a tua relação com o Petro não é das melhores. Não, é assim, eu não tenho relação com clubes eh, por erros ou não de arbitragem. Eu lido bem com o presidente do Petro de Luanda. Eu já errei contra o Petro, já errei contra o 1º de Agosto, contra o Inter, contra o Libolo, contra a Académica do Lubito, contra o Ilietre, contra o Santa Rita, contra o Petro do Ambo. Eu já errei contra todas as outras equipas. Não há árbitros perfeitos, mas já acertei contra todos eles. Mas aí está um problema. Quando nós erramos a favor, o árbitro é bom. Quando erramos contra, o árbitro é mau. Já viu algum dirigente desportivo dizer que ganhou com erro da arbitragem e que está satisfeito ou não está satisfeito porque o árbitro o favoreceu? Não existe isso. Ok. Mensagem para os associados e os amantes da arbitragem. Bom, eu vou começar primeiro por os amantes da arbitragem. A arbitragem é muito mais do que aquilo que nós vimos assim, passo a expressão e repito a palavra, ao olho nu. Um árbitro dentro do campo tem milésimas de segundos para decidir um lance, errando ou não. Há uma imagem de um jogo de futebol na Inglaterra em que o mesmo jogador sofreu uma falta para penalti e o árbitro exibiu um cartão amarelo ao jogador que sofreu a falta por simulação. Aí o árbitro vai ao VAR, e é uma pena que nós não temos VAR, vai ao VAR e nota que realmente há falta. Volta, retira o cartão amarelo ao jogador e marca um penalti a seu favor. No mesmo jogo, o mesmo jogador sofre uma falta dentro da área, o árbitro mostra um cartão amarelo por simulação ao jogador, que isso é um comportamento antidesportivo, e marca uma falta contra a sua equipe. Vai ao VAR e vê no VAR que há realmente ali um penalti. Volta, retira o cartão amarelo e marca um penalti. Se não tem VAR, este árbitro teria feito a coisa certa? Não. Mas ele teve ali milésimas de segundo para apitar. Porque o apito só sai, não entra. O som é para fora, não quer para dentro. Então, se ele apitou erradamente, não é porque ele quis apitar erradamente, porque senão iria provar, via no VAR, voltava e se quisesse errar diria assim, eu vou manter a minha posição. Aí sim, o árbitro está a cometer um erro grave. Nós, em Angola, não temos um VAR para o árbitro voltar e realmente dizer que errou e vai retificar. Porque é isso. Eu, por exemplo, já tive um jogo em que o árbitro, o meu assistente, cometeu um erro.
Eu retifiquei o erro antes do reinício do jogo. Não vi em lado nenhum. Vi diretamente no campo. E eu depois fui para a televisão, depois do jogo, assistir. E graças a Deus eu estava certo. Calhou, porque foram milésimas de segundo. Porque eu vi. Há aquelas coisas que a gente vê, mas realmente depois pode não ser. Mas não é porque errou propositadamente. Aí é um erro de facto, pronto, é um erro de visão. A gente está a ver uma coisa, mas foi um momento. Não temos como rever aquilo. Para terminar, vou dizer o seguinte antes de falar para os meus associados. Nós tivemos agora um jogo Inter e Liete. E houve ali muitos comentários do árbitro. Houve ali um penalti. O que é que as pessoas analisaram? Só a bola que foi na cabeça. Só analisaram a bola que bateu na cabeça do defesa do Inter. Mas antes da bola bater na cabeça do defesa do Inter, bate no braço de um primeiro defensor que está ali na área. Quem analisou o lance? E quero aqui parabenizar o Conselho de Árbitros por ter analisado aquele lance, muito bem analisado, e ter acertado. E realmente havia penalti contra o Inter. Mas para todo mundo, ainda hoje tem gente que diz que o árbitro errou. Que o árbitro fez de propósito, que o árbitro é isso, que o árbitro é aquilo. Depois foi lá o Caporal, chutou o penalti e o penalti foi falhado. E houve alguém que me perguntou, então, presidente, será que pagaram o Caporal para falhar? Então são coisas que nós às vezes precisamos de analisar com calma. A arbitragem é muito difícil. Muito difícil. Temos de saber analisar e interpretar. Não estou aqui a dizer que os árbitros não erram. Erramos todos. Também acertamos. Quando acertamos é muito bom. Mas quando erramos, não precisamos que batam só. Precisamos de arranjar a solução. Então, se o árbitro errou, ele vai ser castigado. Pronto. Pelo erro que cometeu. Nós não vamos mandar embora um árbitro que errou. Teve um erro. Ninguém manda embora um jogador porque cometeu um erro e a sua equipa sofreu um golo. Ele vai treinar para melhorar aquele erro. O árbitro tem de treinar para melhorar o erro. Para os associados, nós temos sempre a nossa máxima de dizer que nós não vamos desistir. Mas eu também costumo dizer, se eu sentir que as coisas estão difíceis para mudar o quadro da nossa associação e principalmente dos árbitros, eu meto o meu lugar à disposição sem problema nenhum. Não tenho problema nenhum. Eu não tenho grandezas por ser presidente de uma associação de árbitros. Eu sou eu mesmo. Eu sou essa pessoa. Eu falo com todo mundo. Não sou muito de usar fato e gravata. Isso não diz nada de mim. Se eu tiver de calções, eu atendo de calções. Se tiver de t-shirt, se tiver... Eu não meto fato para ir ter com ninguém. Eu visto conforme eu posso. Se a pessoa me quiser receber, vai me receber. Se não me quiser, eu vou-me embora. Sem problema nenhum. Porque eu não vou mostrar a minha roupa. Eu vou mostrar que quero trabalhar. E querer trabalhar é chegar e dizer assim, eu vim para resolvermos aqui um assunto. Como é que vamos fazer para melhorar isto aqui que está errado? Se você olhar para a minha gravata, é um problema seu. Se você não me quiser atender, eu vou-me embora e vou lutar para continuar a trabalhar. E lhe mostrar que é possível que eu consiga fazer, mesmo sem o seu apoio. Nós tivemos um grande apoio do Ministério da Juventude e Desporto, na pessoa do seu ministro, mas até hoje não conseguimos dar outros passos porque não temos patrocínio. As associações de classe devem arranjar os seus patrocínios. Mas, infelizmente, nós, árbitros, somos sempre a fruta podre dentro do futebol. Não prestamos para nada. Mas vocês não vão ver um jogo de futebol sem um árbitro. Não vai ser a mesma coisa. Não existe isso. Epá, mas dou a dizer também que os árbitros angolanos não têm condições para que se queira muito mais do que aquilo que se tem. E os nossos filiados não podem e não devem ter medo de contactar o presidente da associação, o vice-presidente, seja qual for o membro da associação, para expor algum assunto,
para nós podermos ir em defesa do árbitro. Porque se haver medo deste, porque acha que haverá alguma represália, nós não vamos melhorar nada porque o árbitro tem medo de alguma coisa. Então nós não estamos aqui para amedrontar os árbitros, nós estamos aqui para apoiar os árbitros. Nós não estamos aqui para chocar com a federação, nós estamos para dar todo o nosso apoio à Federação Angolana de Futebol. E se nós temos muito para dar, eu acredito que temos muito para receber. Vamos trabalhar no sentido de meter a nossa associação a dar passos concretos. E lanço um repto aqui a várias empresas, que nós árbitros também podemos fazer publicidade das vossas empresas. Se alguém quiser publicitar no desporto, no futebol, nos campos, nós também estamos abertos para que nos contatem, para sentarmos e metermos ali a publicidade da vossa empresa. Ok. Vamos sentar e vamos trabalhar no sentido de melhorar aquilo que está bom e corrigir o que está mal, como se diz na gíria, para ver se realmente andemos com passos na linha certa. Obrigado. Obrigado.